Olá, meu nome é Johannes Doll, eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Minha área de trabalho é de didática geral, então eu me interesso sobre as formas, as maneiras de ensinar, mas a minha área de pesquisa, de estudo, é basicamente a interface entre envelhecimento e educação. Neste campo tem várias temáticas, várias questões que são envolvidas, como a questão das relações interdisciplinares, como a questão da inclusão digital, como a aprendizagem de pessoas idosas, como a formação profissional de profissionais que vão trabalhar com pessoas idosas. Agora, os projetos onde eu já pesquisei, estudei, queria destacar dois que têm a ver com isso que eu vou falar hoje. Uma parte era a questão da inclusão digital. A gente começou com o trabalho da imagem do trabalhador mais velho e nós percebemos o que falta para esses trabalhadores, muitas vezes, é uma formação adequada, uma atualização profissional. Naquela época, o que mais dava necessidade era a questão da inclusão digital. Então, nós começamos com cursos de inclusão digital, estudamos os processos de aprendizagens de pessoas, não seriam idosas, mas de pessoas que na sua vida profissional estavam mais para o fim. Pessoas com 45, 50, 55 anos. Então, essa era uma parte de inclusão digital e com esta curiosidade como é que acontece a aprendizagem destas pessoas. Uma outra temática que no momento nós estudamos um pouco mais é a questão do endividamento das pessoas idosas. Uma problemática que a gente vê basicamente a partir do crédito consignado. Então nós temos uma pesquisa maior no Rio Grande do Sul, vendo a situação das pessoas idosas em relação ao dinheiro, em relação aos gastos, em relação ao endividamento. E o foco, vamos dizer, o objetivo deste estudo é fundamentar uma educação financeira para pessoas idosas. Então, só isso para dar um pouco o contexto de onde eu estou falando de eu trabalhar. Mas hoje, nesta nossa aula, eu queria entrar especificamente na questão da aprendizagem de pessoas maduras, de pessoas idosas. Eu evito de um pouco falar só de pessoas idosas, porque na verdade o processo de envelhecimento é um processo contínuo. Nós não acordamos no dia que nós vamos fazer 60 anos e somos de repente idosos e antes não fomos. Na verdade é um processo que começa desde o nascimento, que nós vamos nos modificando e a partir de uma certa idade começam também certas perdas, que podem ser os cabelos para os homens, que pode ser a visão, que pode ser a audição. Mais tarde tem questões de uma certa perda da massa muscular, mas então é um processo contínuo. Por isso eu vou falar mais da questão de adultos maduros, adultos idosos. Este processo de aprendizagem das pessoas adultas, idosas, durante muito tempo não se acreditava muito que estas pessoas iam conseguir aprender. Na verdade, se via muito a parte da infância, da juventude como aprendizagem. Uma vez adulto, eu sabia tudo que eu precisava saber e agora era só continuar. Inclusive, tem até provérbios que destacam isso. Posso destacar uma do inglês que diz: "You can teach an old dog new tricks." Então, não pode ensinar um cachorro velho os truques novos, significa o velho não vai aprender. Ou em alemão: "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr." Então, como o Joãozinho não aprendeu, o João nunca vai aprender. Então, a gente vê uma profunda desconfiança sobre a possibilidade de aprendizagem de pessoas adultas maduras. Mas isso mudou. Se a gente olha já um certo tempo por trás, vamos dizer a partir de 2000, 2003, para dar uma data a partir da questão do Estatuto do Idoso, então a discussão da aprendizagem dos idosos, da inclusão digital, da universidade da terceira idade, então se avançou muito mais para dizer, não, o ser humano aprende sempre, ele aprende até o final da vida.
Porque mesmo se nos vamos aposentar, vamos enfrentar situações novas, significa que nós temos que mudar alguma coisa, então a gente vai, na verdade, continuar aprendendo, e mesmo o processo da morte ainda significa um certo processo de aprendizagem. Então ficou uma lema quase, na educação se aprende sempre, em todas as idades. Agora aqui também queria colocar um ponto de interrogação. Será que se aprende realmente sempre? Estou falando sobre a possibilidade. Aprender, na verdade, significa mudança. Se eu aprendo alguma coisa, tem que mudar alguma coisa. Essa pode ser uma nova habilidade, pode ser uma nova perspectiva de um assunto, pode ser uma nova competência que vou adquirir, mas se não mudou nada, é porque não aprendeu. Então, de fato, às vezes a gente aprende, às vezes também não aprende. E aí, neste momento, queria lançar uma primeira tarefa para vocês pensarem um pouco nos seus últimos 15 dias. Vocês aprenderem alguma coisa nova? E se vocês aprenderam, pensem um pouco como é que foi este processo de aprendizagem. Como é que aconteceu? Por que vocês aprenderam? O que estimulou esta aprendizagem? Quais são os ambientes em que esta aprendizagem aconteceu? E o que está com vocês hoje, depois deste processo de aprendizagem? Então, dá para dar um tempinho agora para pensar a respeito do que aprenderam, como é que foi este processo de aprendizagem. Bom, para olhar um pouco mais neste processo de aprendizagem, na verdade existem hoje bastante teorias sobre a aprendizagem. A psicologia trabalhou bastante com isso. Quem estuda a educação vai ver as diferentes formas, perspectivas mais psicológicas, sociológicas. O que eu quero aqui é me referenciar a uma teoria que eu acho bastante interessante para pensar a aprendizagem de pessoas adultas maduras, que se baseia na teoria do Peter Jarvis. Peter Jarvis é um educador inglês. Ele faleceu no ano passado, então bastante recente. Ele estava ainda com uma passagem marcada para nos visitar, mas infelizmente já estava doente, não deu mais. E uma pessoa que estudou bastante este processo de aprendizagem de adultos, e ele destaca dois elementos chaves para este processo de aprendizagem. Por um lado, ele diz que a aprendizagem ela começa com uma experiência desequilibradora. O que significa? Normalmente a gente faz tudo que nós estamos fazendo porque a gente já sabe fazer. Então, enquanto tudo anda no seu processo normal, conhecido, não acontece a aprendizagem, porque, na verdade, não precisa aprendizagem. Nós já sabemos resolver. Como é que eu vou chegar na universidade? Como é que eu vou chegar no meu trabalho? O que eu tenho que fazer hoje? Então, a gente já sabe tudo, então não precisa aprender. Mas quando muda alguma coisa, modifica alguma coisa no contexto, isso nos provoca para nós mudarmos também. Ou talvez não. E aí exatamente essa é a questão que Jarvis destaca, esta experiência que nos desequilibra, que nos tira fora do normal, que nos tira do ritmo cotidiano, isso vai, no fundo, provocar em nós a possibilidade de aprendizagem. Então, vamos dizer, eu vou mudar de trabalho. Então, se eu vou agora ter um outro trabalho, eu tenho que aprender, me adequar a estas novas situações, novos colegas, um novo ambiente. Se eu sou professor, eu vou ter novos alunos. Então, eu vou ter que repensar. Agora, tem duas possibilidades aqui. De repente, as pessoas continuam os mesmos. Eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz. Então, aqui, a pessoa, na verdade, não vai aprender porque ela não mudou.
Então, nós podemos dizer, na hora que não muda, é uma não aprendizagem. Agora, quando nós vamos dizer, não, o que eu fiz até agora neste ambiente não me serve, eu tenho que mudar porque meus alunos são diferentes, porque meus colegas são diferentes. Neste processo, eu vou fazer experiências novas. E essas experiências novas, depois eu vou integrar na minha biografia, no meu contexto de vida. E assim eu vou mudar. Eu vou poder ter a capacidade, de repente, de lidar com pessoas com que antes eu não consegui lidar. Agora aprendi a lidar com essas pessoas. Então a gente vê aprender e uma mudança. Agora aprender também sempre é um risco. Porque se eu vou abandonar as coisas que eu já fiz, significa que eu não tenho certeza que vai acontecer depois. De repente a minha forma de lidar com os novos colegas não fica legal. De repente eles não gostam desta forma de abordagem. Então, aprender é sempre um caminho no aberto, um caminho no desconhecido. E por isso também tem pessoas que têm medo de enfrentar este caminho novo. Então, aprender significa sempre tem que ter uma certa coragem para enfrentar, fazer coisas diferentes. Então, o que eu queria destacar desta teoria de Chaves, vocês vão ver na apresentação um modelo que é um pouco mais complexo, mas o que eu quero destacar é primeiro a situação desequilibradora, em que as pessoas não conseguem mais resolver da forma como resolveram até agora, e a experiência. A aprendizagem, segundo Chaves, sempre passa por experiências novas. Até por isso também a questão de aprendizagem para ele é tão importante. E aí, esta frase dele, aprender começa com experiências para as quais as pessoas não possuem ainda uma resposta pronta. Então, se nós vamos dar uma olhada agora, esta lâmina, esta estrutura, lá em cima, começa então a pessoa e a pessoa inteira. O Chaves destaca a importância de não separar em sua cognição, o seu corpo, mas diz, na verdade, a pessoa é uma, ela tem um corpo, ela tem uma mente, ela tem um self, uma identidade, ela tem uma história de vida, e esta pessoa vive no mundo da sua vida. Então aqui nós vivemos, isso é a base dele, e aí começa a questão da experiência nova, que leva a uma disjunção, como eu chamo, uma diferença entre meu repertório de soluções e exigências novas para as quais não temos solução. E aí começa um processo que é um pensamento, uma reflexão, isso acompanhado de ações, experimentar alguma coisa, isso acompanhado de emoções, medo, segurança, confiança. E tudo isso leva então a uma nova forma. Quando o Chaves vai dizer a pessoa aprende, ela se soluciona a disjunção, ela atribui novos significados, ela faz experiências novas, vai ganhar novos conhecimentos, novas habilidades, e com isso a pessoa sai mudada deste conjunto, desta situação, vamos dizer, de aprendizagem, e aí depois a pessoa vai integrar esta mudança na sua própria biografia. Então, de forma um pouco resumida e estruturada, e a teoria de Chaves, que acho que é uma forma interessante de pensar principalmente a aprendizagem de pessoas adultas maduras. Neste processo de aprendizagem, eu queria ainda destacar um aspecto que, bem como Chaves fala, nós somos uma pessoa inteira, mas muitas vezes quando nós falamos sobre a aprendizagem, a gente apela muito para a questão do raciocínio, da cognição, que está certo, somos seres racionais, pelo menos nós achamos que somos. Mas, na verdade, o nosso raciocínio só é uma parte muito pequena da nossa existência. E aí tem esta outra lâmina que vocês vão ver, eu gosto muito desta imagem do iceberg, porque o raciocínio é aquele pequeno pico lá em cima, que aí são as percepções, o raciocínio, o pensamento. Mas no fundo, no inconsciente, no subconsciente, tem um monte de outras forças, de memória, de lembranças, de fantasias, de
desejos, de pulsões, de medos, de agressões. Tudo isso também faz parte. E a gente sabe muito bem, quando vamos enfrentar uma nova situação de aprendizagem, este inconsciente, ou a confiança, ou a rejeição, ou a tendência de fuga, tudo isso vem menos do racional e vem muito mais do lado do inconsciente. A gente não vai ser psicanalista, não é essa a nossa função. Mas a nossa perspectiva como professores, como pessoas que trabalham com pessoas adultas e idosas, é a questão de lembrar disso, de considerar que especialmente pessoas idosas, eles podem rejeitar uma coisa que para nós é tranquila, mas que provoca medo, que provoca resistência das pessoas, porque talvez eles fizeram experiências ruins com isso. Então, esses elementos do medo, da rejeição, a gente tem que muito respeitar, porque a nossa função do professor é ajudar a vencer este medo. Agora, se a gente não considera este medo, ridiculariza até este medo, a gente perde a pessoa. E aí, no fundo, o medo fica uma barreira que não impede, que não possibilita mais um avanço para a aprendizagem. Muito bem, então aqui algumas ideias um pouco mais gerais sobre a aprendizagem a partir da teoria do Peter Jarvis. O que eu queria agora, nesta minha segunda parte, destacar alguns elementos deste processo educativo, do processo de ensino-aprendizagem com pessoas adultas, com pessoas idosas. Porque se nós olharmos muitas vezes, quando nós vamos ver universidades de terceira idade, grupos de convivência, pode surgir a pergunta, as pessoas aprendem alguma coisa? Eu às vezes também acho que não. Sempre se diz, não, sempre aprendemos, mas aprendemos mesmo? Lembrando essa questão no início, que tem que mudar alguma coisa. Agora, olhando para esses processos, tentando entender um pouco melhor, me chamou a atenção que, no fundo, existem uma série de diferentes dimensões, especialmente nesse trabalho com pessoas adultas e pessoas idosas. Eu queria aqui mostrar 6 dimensões, podem existir mais, mas o que me chamou primeiro a atenção são 6 dimensões que podem estar presentes neste processo educativo de pessoas idosas. E aí, atenção, primeiro, não precisam estar todas estas dimensões presentes. Eles podem estar todos presentes, ou pode ser destaque para uma das dimensões ou para outras dimensões. Então, no fundo, vai depender muito da situação, muito do tipo de projeto, muito do grupo que participa, muito da organização. Então, não estou dizendo que educação só contém 6 dimensões. Não, pode ser de repente só 1 ou 2. Mas é interessante pensar o que participa. Quais são estas dimensões? A primeira dimensão, que isso é especialmente importante para pessoas adultas e idosas, é a dimensão social. A dimensão social, aqui podemos entender em 2 níveis diferentes. Por um lado, para as pessoas é muito importante de estar junto, de se encontrar, de conversar, de trocar ideias. Isso tem, em parte, a ver que para pessoas adultas maduras ou idosas, às vezes os contatos sociais vão diminuir. Vão diminuir porque quando eu saio do trabalho, especialmente para os homens, o meu mundo social é basicamente constituído em cima do trabalho. Se eu saio do trabalho, quais são as relações sociais que ainda continuam? Muitas vezes vai diminuir muito. Ou se tem filhos. Bom, os filhos uma hora são adultos, vão sair de casa. Às vezes fica muito tempo também, mas em geral saindo uma hora, de repente a casa fica vazia, esse fenômeno de ninho vazio. Ou muitas vezes também as relações sociais de pai se constituem pela função de ser pai. Quer dizer, eu sou pai, então me encontro com os pais dos filhos, dos colegas do meu filho. Então se cria redes sociais que acontecem em torno dos filhos. Se os filhos saem, esta rede muitas vezes não se mantém. Então, por falta, por uma diminuição dos contatos sociais, a questão de ter novos espaços com encontros, com trocas, com estar junto é muito importante.
e praticamente todo mundo que já trabalhou com pessoas idosas destaca esta importância de estar junto. Até isso pode ser uma das questões porque pessoas idosas, especialmente mais idosas, não gostam tanto do ensino à distância, porque esta questão do encontro social é diferente. Não vou dizer que não existe, mas é diferente, é mais reduzido e não tem esse contato social direto. E por isso, muitas vezes, as pessoas fazem tanto questão, mesmo sem curso à distância, de ter momentos em que eles vão se encontrar ainda. Então, essa é uma parte do contato social direto. Mas tem outro elemento importante que vai, de novo, aparecer mais adiante. Também as pessoas aprendem juntos. Aprendem socialmente. Porque, claro, eu tenho que aprender, eu não posso transferir conhecimento, cada um vai constituir seu conhecimento, mas eu constituo meu conhecimento a partir da interação social com os outros, a partir da conversa com o outro, a partir da perspectiva do outro que pode ser diferente da minha. Então, estas trocas sociais são também um elemento chave para pensar processos de aprendizagem. Um outro aspecto, outra dimensão dessas atividades educacionais com pessoas adultas e idosos é a questão da ocupação do tempo. A gente tinha já falado da questão da aposentadoria, dos filhos, a diminuição dos compromissos. Então, de repente, até essa questão de agora ir regularmente num curso ou fazer um curso à distância vai ocupar um tempo vazio que às vezes antes ficava muito vazio, sem muito saber o que fazer. Especialmente pessoas que vivem quase só para a sua profissão. Quando eles saem desta profissão, fica um leque, um espaço vazio enorme. E aí a questão de fazer atividades educacionais pode ser uma forma bastante interessante para preencher este vazio, para estruturar a sua vida. Um outro aspecto que para mim é muito importante, né, que eu destacar, é a dimensão emancipatória. O que significa isso? A dimensão emancipatória sai do pressuposto quando uma pessoa começa a entender melhor o mundo em que vive, a pessoa fica menos dependente das outras pessoas, menos dependente de estruturas e se assume muito mais como sujeito. Isso é bem dentro da teoria de Paulo Freire. Isso significa não é só um conhecimento qualquer que eu vou adquirir, mas um conhecimento e uma possibilidade de eu interagir com o mundo, de eu me posicionar frente ao mundo, de eu tomar consciência do meu lugar neste mundo e também consciência da minha possibilidade, também às vezes dos limites, de interferir neste mundo, de ser um membro ativo, de ser sujeito, não objeto dos outros. Então acho que aqui tem realmente uma função bastante importante dos processos educativos. Podemos pensar aqui no processo da alfabetização de adultos e de idosos, que apesar de tudo ainda continua sendo importante, especialmente para as pessoas com mais idade, e onde a EJA tem um trabalho importante de fazer. Uma questão outra nessas dimensões é a dimensão compensatória. Esta talvez seja uma coisa um pouco mais emocional, mas se nós vamos ver para os adultos de hoje, especialmente para os idosos, muitos na época não conseguiram frequentar, muitas vezes nem a escola, muito menos uma faculdade, uma universidade. E agora, de repente, com 60, 65, 70 anos, se abre uma possibilidade de compensar esta perda que tiveram e agora ir lá. A gente sabe, assim, dos nossos cursos, como para estas pessoas que participavam lá da inclusão digital, era importante dizer, olha, hoje de tarde eu não posso ter outro compromisso, eu vou para a universidade. Então, no fundo, esta ênfase que se dá de agora ser
parte da universidade, ou a gente vê muito na EJA também, e agora ir para a escola, o que quando criança foi negado. Então também é uma dimensão bastante interessante de se pensar, a dimensão compensatória para as pessoas que vão então frequentar esses cursos. Então, uma outra dimensão é a dimensão da atualização. Talvez seja a dimensão que fica mais normal num processo de aprendizagem, porque eu quero me atualizar. A questão que nosso mundo de hoje muda muito rápido, muda nos aparelhos, muda a forma de organização, muda nos transportes, muda a comunicação, e para poder participar destas mudanças precisa se atualizar. Então aqui uma dimensão que a gente vê muito claramente, por exemplo, nos cursos de inclusão digital. A pessoa procura se atualizar, procura ver como é que funciona, quais são as funções que eu tenho com o celular, por exemplo, com o smartphone, de não só tirar uma foto, né? Mas aí que tem outras funções interessantes. Então, esta dimensão de atualização é um aspecto bastante importante, mas não precisa ser da técnica, pode ser da cultura, pode ser da política. Então, tem várias possibilidades de se atualizar, uma dimensão, vamos dizer, chave central no processo de aprendizagem. E no final, queria destacar ainda uma dimensão que eu chamei de dimensão de manutenção das capacidades cognitivas. Na verdade, nosso cérebro, nossas capacidades cognitivas, eles são que nem nosso corpo, que nem nossa musculatura. Quando a gente não usa, a gente vai perder. Se nós não vamos mais perguntar, questionar, refletir, nós vamos perder esta capacidade. Então, nesse sentido, os cursos, as atividades educacionais que nos provocam, que mostram coisas diferentes que a gente não tinha visto, que nos questionam, tudo isso são formas muito interessantes para treinar nossas capacidades cognitivas, que continuam treináveis também na velhice. Aqui tem uma série de estudos sobre a mencional Balges, por exemplo, né, que fez estudos sobre a questão da memória dos idosos, das capacidades cognitivas. Isso pode ser treinado que nem a musculatura. Claro, que pode diminuir um pouco o limite do treinável, sim, pode ser, mas esta capacidade de se adaptar vai continuar. Muito bem, cito aqui um pequeno trecho lá de dois autores, Roy e Kahn, que dizem, da mesma forma como nós temos de manter ativo nosso físico, temos que manter em uso nossos cérebros na velhice, se queremos que continuem funcionando. Use it or lose it, como em inglês, use ou perde, é um fenômeno mental, não só físico. Muito bem, então eu agora mostrei 6 dimensões possíveis para o trabalho educativo com pessoas idosas, e agora, para concluir, eu queria mostrar um exemplo concreto. Claro, já imaginaram outros, mas um exemplo concreto que foi uma tese de doutorado da Caroline Stumpf-Weiss, que se chama sobre a construção de conhecimentos, uma experiência de educação financeira com mulheres idosas em um contexto popular. Eu acho que este projeto nos traz coisas bem interessantes para pensar as dimensões, né? Primeiro, uma ideia como é que aconteceu. Ela não fez uma palestra, ela não fez um curso diretamente, mas era um grupo, 7 mulheres, entre 59 e 78 anos, viviam lá num bairro assim, na periferia de Porto Alegre, tinham entre 1 e 8 anos de escolaridade, salário, uma renda pouca de 1 a 2 salários, e aí fizeram 13 encontros, e o objetivo era uma educação financeira, porque todas estas mulheres tiveram problemas de endividamento que a gente conhece, que hoje uma boa parte das pessoas idosas encontra-se endividado. Então a ideia era construir estratégias de controle financeiro. Mas a Caroline não começou de dizer, olha, vocês têm que registrar tudo que vocês gastam, vocês têm que cortar, mas ela começou primeiro a olhar para as pessoas, perguntando para as mulheres, né? Como é que vocês fazem? Como é que vocês organizam sua vida? Onde vocês compram? Em que vocês gastam? O que são coisas importantes para vocês? O que são coisas talvez não tão importantes?
É importante não ela dizer para as mulheres o que deveriam fazer, mas ela escutou. Porque a forma como as pessoas vivem é diferente, as necessidades são diferentes. E esse era um aspecto importante nesses 13 encontros que ela fez. E somente a partir desta conversa, a partir de compreensão como que estas mulheres construíram sua vida financeira junto com elas, que elas começavam conversando uma com a outra, ver onde podem ter problemas, onde podem ter gastos talvez perigosos, onde podem ter armadilhas que nos tem hoje no mundo financeiro um monte. E a partir desta observação, então, para uma das mulheres foi o grande ganho do curso entender o que significa juro. Elas não sabiam, não entendiam o que significa isso. E, obviamente, os bancos também não fazem muita questão de explicar o que é. Não fazem questão de dizer que eles estão emprestando R$1.000 e vão depois ficar com R$2.000, R$2.500, quando depois de 5 anos a mulher ter devolvido todo o dinheiro. Então, esses elementos eles começaram a estudar, começaram a analisar anúncios, quais são informações que estão lá e quais informações que não estão lá. O que se pode ou deve perguntar para entender melhor este processo. E aí, com este processo, que as mulheres ficavam juntos, ressignificavam suas experiências, então chegavam ao resultado e as mulheres construíam estratégias de controle financeiro a partir da reflexão sobre suas relações com o dinheiro, sobre suas práticas de consumo e sobre as possibilidades financeiras. E a interessante foi, ela fez um follow-up, então meio ano depois se encontrou de novo com as mulheres. E o interessante é que as mulheres realmente tinham assumido outras posturas. Eu quero pegar uma coisa que uma das mulheres diz: olha, hoje eu me sento na frente do gerente do banco. Eu converso com ele. Antes eu estava com medo, eu só assinava, como diziam, né? E hoje eu sei o que tem que perguntar. Então a gente vê como aqui esse era um processo de educação financeira e um projeto educacional. E aí o que eu vou deixar agora de tema para vocês pensarem, quais são as dimensões, essas diferentes dimensões que aparecem no trabalho da educação financeira da Carolina. Se vocês querem ver, eu posso repetir o título. O trabalho está à disposição do Lunda Oud, chama Sobre a Construção de Conhecimentos, uma experiência de educação financeira com mulheres idosas em contexto popular. E aí vocês podem dar uma olhada e podem analisar quais são as diferentes dimensões, quais são as dimensões que se destacam mais, quais são talvez que não se destacam tanto, que são abordados neste projeto de um projeto educacional. Muito bem, então agradeço a atenção e desejo bons estudos.